Genialidade versus esforço. Vânia Ferrari, mais descabelada do que nunca, desbocada como sempre, para falar sobre esse mito da genialidade. Eu mesma acreditei nele durante muito tempo da minha vida. Eu quis acreditar que há pessoas brilhantes e há pessoas comuns. E que isso é só uma questão de sorte genética. Só que isso não é verdade. Olha que legal. Tudo que eu tenho lido dá conta de que sim, a gente pode mudar os nossos genes e que com muito esforço, obviamente, você será brilhante. É o caso deste brother aqui, Leonardo da Vinci. Eu estou lendo a história dele. Você precisa ler esse livro. E esse cara desmistifica justamente essa história, né? Ele diz até uma coisa muito interessante, ele diz, chamar o Leonardo da Vinci de gênio é desqualificá-lo, é diminuí-lo. Porque esse cara, na verdade, escreveu mais de 7.200 páginas à mão, senhoras e senhores, em letrinhas minúsculas, porque papel era um artigo muito caro na época. Então essas 7.700 páginas que estão preservadas, graças a Deus, essas páginas têm lá desenhos pequenos, escritas, feitas com letrinha bem pequenininha para caber tudo que estava dentro da cabeça desse brother e dentro do que ele estudava, né, dentro dos seus interesses. Então, o que tinha lá? Tinham planos, ideias, tinham projetos, tinham desenhos e checklists. Por isso que eu falo pra você, bicho, escreva. Ontem eu passei grande parte do meu tempo escrevendo os planos e projetos para 2018 e 2019. Você tem que escrever, você tem que botar no papel, né? E subdividir teu plano em atividade. Isso tá no caderno e nas anotações de Leonardo. E o que o autor escreve, que mais chamou a atenção dele, foram esses checklists, que são de uma simplicidade absurda. E que tem aqui, ó, por exemplo, tirar as medidas de Milão e de seus subúrbios. Uma coisa simples. Isso é complicado. Pedir para o mestre de aritmética me ensinar a quadratura do triângulo. Olha que legal. Perguntar ao... Ai, peraí que eu tô bem cega. Perguntar ao Giannino, o artilheiro, sobre a construção dos muros da Torre de Ferrara. Perguntar para o Benedetto de que forma eles conseguiram andar no gelo. Pedir para um mestre de hidráulica me ensinar a consertar uma eclusa, um canal e um moinho à moda X. Buscar as medidas do sol que me foram prometidas pelo maestro Giannini. Você entendeu o que aconteceu aqui? Você entendeu? Que o cara, na verdade, ia atrás de maestros, mentores, que o ajudavam a responder às suas infinitas perguntas sobre todos os assuntos que eram do seu interesse. Então, tem aí, além do esforço das 7.200 páginas, uma busca pelo conhecimento, que ele fazia de forma autodidata. Eu acho que você sabe disso, mas o Leonardo nunca frequentou a escola, ele era um filho bastardo. Ele é o primeiro filho de um cara, de uma família de tabeliões, e o pai dele, aos 24 anos, engravidou uma menina de 16, bem pobre, assim, e nem a menina, nem o pai ficaram com o Leonardo, ele ficou meio que morando com o avô, enfim, uma puta confusão. E o cara nem herdou a profissão do pai, nesse caso, para ele foi ótimo ser bastardo, segundo o próprio autor, senão estaria condenado a uma carreira que ia limitá-lo, e ao mesmo tempo ele não frequentou a escola porque estava todo mundo cagando pra ele. Então você que fica de mimimi, eu não fiz escola boa, eu estudei em escola pública, eu não fiz escola de marca,
Chupa! Ó aqui, ó, Leonardo também não fez. E ali, qual é a principal mensagem que está logo nos primeiros capítulos desse livro aqui? O poder de execução do cara. O poder de pegar as anotações, os estudos, as dúvidas, os questionamentos, as curiosidades e botar isso em prática, prototipar, mostrar para as pessoas, defender as suas ideias. Isso é o mais legal. Então, tem uma frase que eu tirei do livro que serve pra gente. Visão sem execução é alucinação. Visão sem execução é alucinação. Reunião para fazer reunião, para decidir coisa que a gente não implementa, é alucinação. A quantidade de projetos que tem no portfólio das empresas que não saem do papel é alucinação. A quantidade de projetos descontinuados porque descobriu-se não prioritários ou não importantes ou sei lá que porra, é alucinação. Um monte de gente alucinando no mundo corporativo. Por outro lado, é importante ressaltar que talento sem imaginação é estéril. Então, precisa sim de criatividade, de inovação, de gente ideiuda, de pessoas que vão olhar para o mundo e tentar trazer para dentro da organização essas alucinações que vão se transformar em projetos de verdade, né? Eu ando muito preocupada com isso. Muito preocupada, porque a gente finda o ano, olha para trás e o que foi entregue efetivamente. A gente não sabe. A gente sabe quantas horas a gente passou em reunião, quantos e-mails a gente respondeu, quantas atas a gente preencheu, mas quanto projeto efetivamente foi entregue e trouxe resultado para a organização é uma outra coisa. E aí, para terminar, eu estava lendo ontem, eu respondi todos os comentários no YouTube. E tem umas coisas maravilhosas, né? Uns feedbacks que são como gasolina pra minha energia, assim. Puxa, eu fico muito feliz. Gente que falou, porra, ano passado eu fiz o meu checklist, consegui implantar e hoje eu tô no outro patamar, fui promovida, mudei de área, tô feliz e tudo mais. Isso me deixa alegre. Aí tem umas meia dúzia de 6 ali que escreve assim, você fala de autonomia, fala isso pro meu chefe. Jura mesmo? Você tá nessa? Fala pro meu chefe, fala você pro seu chefe, irmão. Você não tá feliz com a sua liderança? Ou você tem uma conversa verdadeira, e aí eu queria te recomendar assistir o vídeo sobre comunicação não violenta, ou você sai fora, bicho. Ficar lá 10, 12, 15 anos numa empresa que você não é feliz, tá fazendo o que aí? Enchendo o saco. Entendeu? O outro falou assim, você fala de autonomia e de atitude, mas e a descrição de cargo? E o desvio de função? Vá tomar no cu. Desvio de função, senhoras e senhores, é uma coisa que está numa lei antiquíssima, numa CLT que a gente sabe que não funciona mais. Não existe mais descrição de cargo. Joga a sua descrição de cargo no lixo, ela não serve para nada. O próprio Leonardo da Vinci, por exemplo, era um monte de coisa. Então, assim, era engenheiro, era arquiteto, era pintor, era escultor, era poeta, era escritor, era um monte de coisa, né? Então, assim, para com isso, a gente é multitalento, a gente não nasceu para fazer uma coisa só. Óbvio que a gente tem que ajudar as outras áreas, óbvio que a gente tem que interagir com as outras áreas e óbvio que a gente tem que fazer muito mais do que está escrito na nossa descrição de cargo, que é a base sobre a qual você vai construir a sua carreira. Gente louca. Então, assim, esse cara, bastardo, pobre, fudido, virou o Leonardo da Vinci que você conhece hoje. E a história dele foi contada há pouquíssimo tempo. Esse cara nasceu em 1452. E a história dele está sendo contada agora. Quer dizer, ele, óbvio, né, colheu os frutos da Mona Lisa, colheu os frutos do homem vitruviano, colheu os frutos da Última Ceia, enfim.
dos seus inventos e tal, mas não fica esperando que as pessoas te aplaudam todo dia, bicho. Vai lá e constrói, lá na frente alguém vai contar a sua história, ou você mesmo, ou você mesma o fará. Então, assim, características do cara: estudioso, curioso, destemido, incansável. O cara duvidava do óbvio. Tem numa dessas 7.200 páginas, tem assim, um checklist para ele: descobrir como funciona a língua do pica-pau. Mano, a gente fala, mas é óbvio. Não, não é óbvio. O que a gente fala que é óbvio hoje na organização não é mais, já foi. Já foi óbvio no passado. Não é mais. Entendeu? Então, vai lá descobrir como é que funciona a caceta da língua do pica-pau, porque a gente fica lá dizendo aqui é assim mesmo, aqui é assim que funciona, e não tem mais nada óbvio nesse século. O cara é um puta aprendiz. Você vê, perguntando para outras pessoas, sendo o gênio que é, perguntando para outras pessoas como fazer, né? E era um generalista. Tudo isso para dizer que, por exemplo, o homem vitruviano, o cara desenhou aos 38 anos. Não era mais menino, sabe? Essa busca incansável pelo belo, bom e justo, por descobertas e tal. Não tem idade para isso, bicho. Enfim, tá aí. O cara morreu com 67 anos, fez uma cacetada de coisa, aprontou um monte. Muitas das coisas que a gente sabe foram criadas a partir das suas descobertas. Então é um cara pra gente se inspirar. Recomendação? Leia o livro. Faça um checklist dessas características que eu te falei aí. Eu mesma anotei aqui pra ver como é que eu tô. Se eu tô gabaritando nessa história de ser curiosa, estudiosa, destemida, incansável, de duvidar do óbvio, de ser uma humilde aprendiz e tudo mais. Faz um checklist disso. E corre, senhoras e senhores, porque tem muita coisa pra gente aprender e ensinar. E aprender e ensinar é um processo contínuo, e o que eu te recomendo é que você saia do mesmismo, nem sei se essa palavra existe, e vá tentar descobrir coisas que vão fazer real diferença na sua carreira, que não é reclamar. Um abraço, até semana que vem.